Fala galera, tudo bem? Eu sou Ailton Figueira Júnior, estou aqui para falar com vocês sobre a questão da importância da manutenção da massa muscular na saúde. Talvez algumas pessoas ainda fiquem pensando em fazer exercício para reduzir peso. Isso é uma bobagem total. As pessoas precisam manter peso. O que elas precisam muitas vezes é emagrecer, reduzir gordura corporal total. Esse é o nosso assunto hoje aqui do Fisiologia ao Canal. Quero que você curte. Se você gostar, mande seu tema, vá para o Instagram, dê uma passada por lá. Hoje também já tem mais alguns artigos científicos disponíveis para você fazer uma grande análise. E o nosso assunto hoje é a importância da manutenção da massa magra na saúde. Olha só, a massa magra ela consegue ser mantida simplesmente a partir de estímulos neurais, o que dará resposta endócrina importante, o que terá uma sinalização para o processo de síntese proteica. É impossível você conseguir aumentar a massa muscular e preservar sua massa muscular sem energia. É necessário ter energia. As pessoas ficam discutindo muitas vezes que comer demais é um grande problema. Sim, comer demais é um grande problema, mas o fato é que ter saldo calórico é necessário para a manutenção de massa muscular. Eu não consigo fazer nenhuma sinalização de massa muscular para manutenção ou para incremento, que a gente chamaria de cascata da síntese proteica, processo anabólico, se não tiver hormônio liberado em função do exercício, se não tiver energia sobrando para que nós consigamos ter sinalização. E terceiro, se não houver repouso. A combinação desses três fatores é a que faz com que nós consigamos manter e aumentar a nossa massa muscular. Vou partir do primeiro ponto, que é o mais simples na análise, que é o treino. O treinamento, para que você consiga ter aumento de massa muscular, ele tem que passar por princípios de criar estresse metabólico nesse músculo. O estresse metabólico causado nesse músculo se dará pelo aumento da produção de metabólitos no músculo, ou seja, lactato, fosfato inorgânico, maior trânsito de cálcio dentro do sarcômero, maior quantidade de fósforo associado, maior quantidade de creatina, fosfato sendo mobilizada, maior atividade da enzima TPase. Todos esses fatores são fatores metabólicos, ou seja, eu preciso criar estimulação para mobilizar, para produzir esses componentes, para ativar esses componentes como fatores de sinalização. Isso quer dizer então que para isso acontecer eu preciso treinar o mais próximo possível do número máximo de repetições. Agora não importa a carga, o peso que você esteja colocando, o que importa é qual é a quantidade de repetições que você faz e se ela é próxima ou não ao que se conhece como falha concêntrica ou próximo da falha concêntrica. É claro que trabalhar perto da falha concêntrica não é fácil, mas eu sei que é em função desse tipo de resposta que nós vamos conseguir ter efeito mais positivo em termos de estimulação para o processo de síntese proteica. Segundo ponto, se você quiser efetivamente criar aumento de massa muscular, eu preciso ter saldo calórico, eu preciso ter saldo de calorias. A pergunta é quanto? Resposta, eu preciso ter alguma coisa ao redor acumulado entre 6.000 e 9.000 calorias de saldo acumulado para ganhar 1 quilo de massa muscular. Quer um exemplo? Eu tenho um atleta lá do nosso grupo de estudo, do grupo de powerlifting e fisiculturismo, que aumentou 30 quilos em 10 anos. 30 quilos de massa magra em 10 anos. Você fala, nossa, é um monstro. É um monstro. São 3 quilos por ano. 3 quilos por ano. Esse indivíduo ele não baixou peso. Ele demorou 10 anos para conseguir aumentar 30 quilos, o que deu uma composição corporal extremamente interessante. Entretanto, ele teve que comer muito bem, teve que dormir muito bem, uma média de 7 a 9 horas por dia. Isso tem bastante estudo já apontando.
que a quantidade de horas que você dorme é o que você chamaria de período subagudo entre sessões. Vamos, por exemplo, eu treino agora e vou treinar amanhã. No intervalo entre hoje e amanhã, você chamaria de período subagudo de adaptação. Esse período subagudo faz com que você tenha uma ativação de mecanismos de recuperação importante, como, por exemplo, sinalização para síntese proteica. Nas 24 horas, 72 horas após o treino de força, você tem aumento de 42, 24, 12%, decrescendo do processo de sinalização de síntese proteica em média. Portanto, eu preciso dormir, eu preciso repousar, eu preciso ter saldo calórico entre 6.000 a 9.000 calorias para que você tenha um efeito positivo no aumento da massa muscular. Consequentemente, você consiga ter uma melhora da condição funcional. Então, treinar até a falha concêntrica, porque isso vai aumentar a ativação de AKT, de mTOR, de IGF-1. Lembrando que a AKT é uma sinalização importante, uma proteína importante, para que você consiga ter uma iniciação da cascata de síntese. Ela só será ativada em função do exercício e em função da quantidade total de glicogênio que você tem dentro do músculo. Não tem como você criar ativação de AKT para fazer sinalização nuclear se não tiver glicogênio dentro do músculo. Por isso que eu falei que se você quiser ter saúde, o importante não é perder peso, é manter peso e aumentar a massa muscular, obviamente, ao longo do tempo, reduzindo a adiposidade, aumentando a massa muscular, que vão acontecer em momentos diferentes. Alguém diz assim, estou cansado de ver essas coisas. Olha, a gente vai trocar músculo por gordura. Ninguém troca nada. Você não troca nada. Você simplesmente altera a composição corporal, reduzindo a adiposidade, aumentando a massa muscular, mas infelizmente não é como as pessoas pensam, isso é um processo lento. Comendo muito bem, treinando muito bem, dormindo muito bem, foram 3 quilos de músculo por ano. Um sujeito jovem, extremamente comprometido com o programa de treinamento. Agora, se você quiser milagre, talvez a gente tenha que adotar um outro critério, que não é o critério que vem da discussão aqui no nosso canal. Então, o que eu gostaria de apontar é, primeiro, manter massa magra significa manter toda a saúde cardiovascular. Manter massa magra significa manter o teu gasto calórico, manter a tua atividade metabólica. É isso que vai dar efetivamente uma resposta positiva no exercício e na vida da pessoa, de uma maneira geral, em termos de saúde. Então, quando você olha para as pessoas que tiveram redução de peso e mantiveram massa magra, tem uma redução do gasto calórico de repouso, da taxa metabólica basal, consequentemente do exercício. Então, toda vez que você tiver como ideia manter a tua massa magra, eu preciso treinar um pouco mais pesado do que a maioria das vezes se faz. Ou seja, teria que treinar próximo da falha concêntrica com uma carga entre 60% e 80% de um RM. É nessa faixa que se tem, por todas as grandes meta-análises e pelos métodos de treinamento que não diferem entre si se as cargas de treinamento foram similares, é nessa fase que a gente teria, nessa faixa que a gente teria de melhor resultado. Portanto, gente, se você quiser manter saúde, precisa manter massa magra. Fazer dietas restritivas, ela é um pouco arriscado nesse processo. Eu sugeriria que vocês pensassem em fazer treinos mais intensos, com cargas mais elevadas, ao redor de 60% a 80%, ou uma carga que ficasse ao redor de 50% a 60%, fazendo até a falha concêntrica para todos os grupamentos musculares. É isso que promoveria, ao longo do tempo, sinalização importante. Eu também estou bastante cansado de imaginar e ouvir nas nossas aulas, cursos e na nossa passagem na carreira profissional que as pessoas querem ganhar tudo muito rápido. Isso não dá resultado. Infelizmente, o que você vê são pessoas prometendo resultados rápidos. Isso não existe em nada na vida. Nada. Nem aumento de massa muscular, porque as pessoas não conseguem sustentar, nem programa de emagrecimento, que as pessoas também não conseguem sustentar, nem fazer economia de dinheiro, que as pessoas também não conseguem economizar muito dinheiro para ter muito dinheiro em pouco tempo. Ou seja, todo mundo quer tudo muito rápido em pouco tempo.
Isso é uma das maiores frustrações da espécie humana, dessa população maluca que a gente vive, é querer tudo muito rápido em pouco tempo. Isso não existe. O seu corpo, ele foi feito, ele tem uma história, tem uma ancestralidade genética, tem um comportamento biológico que vai muito além das nossas vontades. Isso significa dizer que eu tenho que voltar aos princípios da condição básica do pensamento humano, da fisiologia, que é aumentar a demanda calórica, fazer exercícios um pouco mais próximo da falha e com mais volume um pouquinho. Isso ajudaria condições importantes em termos de resposta para a sinalização de síntese proteica, consequentemente, volto a dizer, para a saúde cardiovascular. Eu não vou discutir sobre angiogênese agora, não vou discutir sobre sinalização de mitocôndria agora, um treinamento de força, que é um trabalho muito bacana de uma tese de doutorado de um aluno meu chamado Gustavo Alegretti. Até a gente tem um livro publicado já sobre essa discussão e sairá agora um tratado de musculação até o final do ano sobre essas discussões todas. Então não é simples da forma que as pessoas querem, nem vou falar então, como eu estava dizendo, sinalização de mitocôndria. Não é nada disso, não é dessa forma que nós vamos discutir. O que eu quero discutir é, vamos manter massa magra? Vamos treinar para manter massa magra? Vamos treinar para aumentar a massa magra dentro do processo de sinalização para que a gente consiga diminuir risco de doença cardiovascular. Eu, no futuro, daqui a alguns vídeos, vou falar um pouquinho sobre todo o processo de sinalização da síntese proteica, tá bom? Agora que a gente já trabalhou, está na hora de relaxar um pouquinho. Fica meu abraço, Fisiologia ao canal. Curta no Instagram, curta no nosso Facebook, Ailton Figueira, Luciane Figueira. Curte também no YouTube, Fisiologia ao canal. É lá que as discussões vão acontecer. Um forte abraço, grande semana e vá em paz. Valeu!